Olá, está no ar o seu podcast semanal Doses de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse bloco. E aqui o papo é sobre autismo, neurodiversidade, onde as famílias, pacientes e aqueles que convivem com pessoas neurodivergentes vão encontrar acolhimento, informação e muito conteúdo. A ideia de lançar esse podcast foi justamente trazer para você, familiar ou mãe ou próprio paciente adulto, mais informação de qualidade. Todas as semanas eu estou aqui para trazer um profissional da área ou alguém, um familiar, mãe ou pai, para contribuir com a gente. E hoje o nosso episódio está super especial. Nós temos uma convidada muito especial, fonoaudióloga, é a Carrie Nunes. Ela é CEO da Cifon, que é uma clínica especializada, multidisciplinar, que tem fonoaudiólogo, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogos também. E hoje o bate-papo é com ela. Ela é especialista em amamentação, introdução alimentar e também seletividade alimentar. Como a gente já sabe que a seletividade alimentar é uma das comorbidades mais comuns associadas ao autismo, hoje o nosso papo vai ser sobre isso, mas tem muita informação. Então, eu já vou te pedir um favorzinho. Encaminhe o link para quem pode se beneficiar com esse conteúdo, porque com certeza quanto mais pessoas tiverem informação de qualidade, melhor para a nossa comunidade, pensando aí principalmente em conscientização e inclusão. Então, Carrie, seja muito bem-vinda. É um prazer para mim e para o Doses de Atipicidade ter você. Que bom que você aceitou o nosso convite para esse bate-papo e, por favor, se apresente. Bom, eu que agradeço, estou bem feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Carrie, né? Sou mãe do Emanuel, que é uma criança atípica. Já tirei várias dúvidas aqui com a Carla sobre a parte nutricional. Também sou fundadora e CEO da Cifon Multiespecialidades, que é uma clínica multiprofissional, onde a gente tem fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional. Estamos sem nutricionista agora, né, neste momento. Olha aí, gente, para as nutris de plantão que estão querendo atuar nessa área, eu formo nutricionistas, né? Para quem não sabe, eu sou professora de pós-graduação nessa área. E já temos uma oportunidade aqui, ó. Lá na Cifon não tem nutricionista. Quem sabe a vaga é tua. É isso aí. E obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom, Carrie. Então, a ideia do podcast é essa, como eu tinha te explicado, né, gente? Sempre tem os bastidores com os convidados. E no nosso bastidor, eu estava falando para ela da importância da gente trazer informação de qualidade. Ela que tem muitos pacientes atípicos na clínica, você me falou ontem, 80%, você acha? Mais de 80%. Gente, mais de 80% dos pacientes da clínica dela são atípicos. Então, a gente está com uma prevalência enorme, né? Inclusive, no último dia 25 de abril, aliás, 25 não, 15 de abril, foi publicada a atualização do CDC com uma prevalência de 1 para 31. É absurdo, a gente não estava esperando esse número tão alto, né? 1 para 31 é imaginar que em cada sala de aula nós temos, no mínimo, uma criança atípica, uma criança autista. E esses dados são exclusivamente sobre o autismo. Mas neurodiversidade, inclusive, foi uma pauta da nossa reunião de ontem. Neurodiversidade não é só sobre o autismo. A gente fala muito sobre isso e a gente quer... Inclusive, vamos já iniciar com esse tópico, sim, né? O quão é importante a gente ampliar o nosso olhar para isso, o quão é importante a gente trazer mais informação. E conscientização não é só sobre o autismo. A gente tem o TDAH, a gente tem altas habilidades, a gente tem os diagnósticos associados, tem o transtorno de ansiedade e muitos outros, né? Vamos começar por esse tema? Vamos, que eu adoro isso. Ontem uma das coisas que a gente falou foi justamente isso. Eu acho que a gente tem que tirar esse olhar. O que é uma criança atípica? É aquele cérebro que foge da caixinha, que foge ali do padrão, do que é o esperado. E hoje em dia, quando se fala muito, todas as vezes quase, não vou generalizar não, mas quase todas, falar uma criança atípica, isso remete muito a crianças autistas. E não é só isso. O cérebro atípico é aquele cérebro que foge do típico. Então, crianças com altas habilidades, crianças com TDAH, TOD, enfim, vários outros transtornos vão apresentar algumas características que também são comuns no autismo. E assim, o meu tem altas habilidades, né? E eu levei ele na minha clínica, porque... Olha aí, ó, já tem o avatar dela tá em casa, né, gente? Vai aprendendo e fazendo. Porque eu achei que ele era autista, o Emanuel, sim. né?
As altas habilidades, elas trazem algumas características, né? Muito semelhantes. Inclusive, eu tenho um paciente que entra num espectro ampliado, né? É altas habilidades, espectro ampliado do autismo. Então, porque tem características muito semelhantes. E que é muito comum também, viu, gente? Sim. Altas habilidades com algum grau de autismo é muito comum. Sim. A gente tem os pacientes com altas habilidades puramente, um diagnóstico, né, único, e tem os associados, que a gente chama de dupla excepcionalidade, né? Quando tem um autismo junto com altas habilidades, aquela interseção, já falamos sobre isso aqui, aquela interseção das bolinhas ali, a dupla excepcionalidade. É uma habilidade muito grande para umas questões e uma inabilidade para outras. Mas a própria altas habilidades já traz isso, né? Sim, e a questão da seletividade alimentar, das alterações de integração sensorial, uma coisa importante dependendo do nível, porque altas habilidades tem várias classificações, né? Tem Sim. altas habilidades, super altas habilidades e genialidade. Perfeito. Dependendo da classificação, a criança pode ter alteração de integração em um ou mais de um sistema. Então, por exemplo, as crianças que têm um QI acima de 30, que é considerado genialidade, com certeza ele vai ter alteração em algum dos sistemas e mais um ou mais de 2, às vezes. Crianças que têm super altas habilidades têm uma probabilidade muito alta de ter alteração em pelo menos um dos sistemas. Perfeito. De integração. E é muito importante a gente entender isso, para a gente entender como lidar com essas crianças. Que eu acho que é o desafio do momento. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma parceira da clínica. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica, chama Clínica Salva, Nutrição e Saúde Mental. Lá é só tema sobre saúde mental. Os pacientes que eu atendo são normalmente neurodiversos, né? Também atendo ansiedade, depressão por conta da neuropsiquiatria. Fica no Centro Clínico não, Centro Hoteleiro Norte, Setor Hoteleiro Norte. E ontem eu estava fazendo uma discussão com uma neuropsicopedagoga, que é parceira da clínica, e ela falando sobre a dificuldade da escola. Nossa! Aí a gente toca num ponto super sensível, né? Super sensível. Essa relação entre família, escola, profissional, a criança, o adolescente que fica ali no meio do caminho. E ela trazendo para mim uma dor que é dela e dos pacientes dela, né? Ela tem de neurodivergentes também. Ela falou, Carla, como é que a gente faz com a escola? Como que a gente faz, Carla? Como que faz com a escola? Faz? Você tem uma resposta. E o quão é delicado falar em inclusão. Inclusive, eu tive aqui a honra de ter como convidada a Patrícia Casa Santa, da Escola Sempre. Inclusive, um beijo para a Paty, que desenvolve um trabalho incrível lá na escola dela. E a gente estava falando exatamente sobre isso. O que é inclusão? Porque quando uma escola coloca lá, eu sou inclusivo, eu tenho um projeto de inclusão. O que é inclusão para essa escola? O que isso envolve, né? Exatamente. O que a família tem de retorno quanto o que é inclusão? Porque uma coisa é integração. Quando a gente coloca um monte de crianças diferentes, diversas, né, típicas e atípicas no mesmo ambiente, isso é integração. Sim. Eu não tô falando de inclusão. Inclusão é quando eu vou mexer ali, né, no cronograma das aulas, quando eu vou adaptar o material, quando eu vou ter uma salinha separada para uma criança que não se adapta, quando eu tenho os monitores, quando eu vou entender qual é a forma daquela criança estudar e aprender. E isso pode ser o início de um processo de inclusão. Sim, eu vejo muita inclusão como, por exemplo, em um dos princípios do SUS, a gente tem a equidade. Sim. Que é diferente da universalidade, né? Você também, né? Já passou por isso. Perfeito. Inclusive, eu e Carrie fomos em algum momento coleguinhas SES, né? SUS. E hoje não mais, né? Hoje não mais. Seguimos outros caminhos, o empreendedorismo acabou nos levando para outros caminhos. Mas sim, a gente tem essa questão, né? Da equidade, isso. Enfim. E eu vejo muito como isso, sabe? As escolas estão indo muito para a universalidade. É como se todo mundo tivesse que caber dentro daquela caixinha. Só que hoje isso não existe mais, gente. Né? Você tem... Mesmo crianças típicas são diferentes, pensam diferente, gostam de coisas diferentes, estilos diferentes, enfim. Imagina uma criança atípica. Como é que essa criança se comporta? O que ela come? O que ela não aceita? Perfeito. Porque, por exemplo, se a gente vai para o universo do TEA, né? A maioria dessas crianças vão ter algum transtorno de integração sensorial. Então, por exemplo, como é que você vai botar numa aula de música uma criança que tem uma integração sensorial auditiva? Sim. Primeiro a gente precisa tratar esse processo,
monta todo assim, um protocolo, né? Uma terapêutica para essa criança, para depois fazer a Sim. integração dela num Não ambiente que a diferente. musicoterapia não seja interessante, porque ela é extremamente interessante. Mas você tem que colocar essa criança num ambiente controlado. Não em um Perfeito. outro ambiente onde vai estar uma criança tocando tambor, outra tocando uma guitarra. Essa criança não vai se desorganizar. Ela não vai conseguir ali. Eu passei isso. O meu filho tem uma alteração de integração sensorial tátil. Então, por Perfeito. exemplo, lavar o cabelo é difícil. É até um dos sinais, né? Que a gente estava falando ontem. Como é que você observa que a criança tem algum nível de alteração? Por exemplo, lavar o cabelo, cortar o cabelo, gente, era terror e pânico. Quando ele era menorzinho, o pai sentava, botava ele assim, como se fosse de cavalinhos, abraçava Agarrava. e eu segurava e a gente passa a máquina. E a gente fazia isso. O desespero, né, da criança. E ele gritando, gritando, gritando. Mas tinha que fazer. E assim, tem uma coisa que quando a gente é mãe, a gente é só mãe. A gente não é terapeuta do nosso filho. Desaprende, né? Você não Já ouvi sabe isso algumas vezes. isso. E não tem, sabe? Uma coisa que eu bato muito, assim, que eu falo muito com as nossas mães lá da clínica a gente atende muitas mães que são médicas, Sim, né? Que são sim. terapeutas. E a gente fala, não, tá tudo bem. Você não é a terapeuta, você não é a médica do seu filho. Você aqui é só a mãe. Só e a é só mãe. isso que ele precisa. E nem é saudável pra gente, nem pra criança, a gente querer assumir um papel diferente desse. Sim, já é um papel tão complexo, né? Tão complexo e completo, né? Tão intenso. E de tantas responsabilidades, de tanta preocupação, né? A gente fala que nasce a mãe, nasce a dor junto, A né? culpa. Nasce a culpa junto. É. E imagina assumir mais um papel. Não dá, é impossível. E não é saudável para a relação mãe-filho, né? Esse binômio, ele precisa existir como um binômio mãe-filho. Só Perfeito. isso. Perfeito. Então, a gente precisa aprender a lidar com muitas coisas. Mas como observar esses sinais? Por exemplo, criança tem dificuldade em dormir. Criança que tem dificuldade com etiqueta de roupa. Não é qualquer roupa. Gente, isso não é luxo. Tá? Isso não é luxo. Não, ainda muita gente acha que é frescura, né? Ah, isso é frescura. Principalmente quando você vai pra família. Tá de birra. Ah, mas esse menino tá mal educado. A mãe não deu limite. A mãe, coitada, pobre da mãe, sempre culpada. A mãe, né? É sempre a mãe nessa história. Etiqueta de roupa. Tem criança que não se adequa com alguns tecidos, por exemplo, lençol. Tem criança que precisa de textura diferente para dormir. E daí a gente vai para a questão da alimentação, né? A boca, na fonoaudiologia a gente fala que a boca dessas crianças a gente tem que ver como um templo sagrado. Então, a criança que tem alteração sensorial tátil, por exemplo, às vezes a gente precisa ir para TO primeiro, para desensibilizar a mão, pé, todo o corpo. E a última coisa é a boca. A Perfeito. última coisa que a gente vai entrar é a boca. Perfeito. E aí eu vejo muitas mães, e às vezes até profissionais, né, que se intitulam. E aí eu falo sempre isso aqui, porque o papel do Dose de Atipicidade é trazer informação de qualidade. Essa é a minha proposta, né? Essa foi a minha intenção quando eu resolvi criar esse quadro, né, esse podcast. E eu vejo que tem muitos profissionais que se intitulam especialistas que dizem que fazem, mas quer fazer a criança comer antes de fazer a investigação de alteração tátil, por exemplo, oral. Não dá. Como é que vai funcionar? Não funciona. E aí, mãe, faz em casa? Claro, e assim, eu não tô culpando ninguém, nem tô dizendo que uma ponta é mais importante que a outra. Tem que existir o equilíbrio. Terapia, família, criança no meio e a gente vai tentando equilibrar os pratinhos. Mas se a terapeuta também não tiver habilidade para tratar, isso não vai funcionar. Não vai. Assim como se a mãe também não seguir a orientação, né? 40 minutos semanal, ou às vezes, né, 2 sessões por semana, pro resto todo em casa. É impossível uma terapia fazer efeito se a gente não der continuidade, né, à terapia em casa. Mas tem que ter o equilíbrio das duas pontas, né? Na verdade, tem que ser muitas horas, né? Porque assim, essa criança ela vai passar pela fono, ela vai passar pela TO, às vezes ela vai passar por uma musicoterapia, às vezes ela vai passar por uma cozinha funcional ali com a nutricionista e às vezes até com a fisioterapeuta, por exemplo, e com a psicóloga. Porque a gente fala muito, mas a psicóloga é fundamental também nesse processo. Perfeito, né? perfeito. Então, essa interface multiprofissional
ela é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças. Foi uma das coisas que fez com que a gente tornasse a Cefom multiprofissional. Porque a gente abriu a clínica pensando em ser uma clínica de especialidades fonoaudiológicas. Daí o nome Cefom. Só que em 2018, quando a gente foi para São Paulo fazer o curso lá da Patrícia Junqueira, que é a referência hoje, né? Que é a referência hoje. E aí a gente falou, gente, tem gente saindo de Brasília para ir tratar em São Paulo. Olha que loucura. Olha o espaço, né, que tá vago, o oceano azul aí no meio dessa história. E a gente começou a pensar realmente em trazer esses outros profissionais, porque seletividade alimentar é muito complexo. Uma pessoa não vai resolver sozinha. Então não adianta só a fono, só a nutricionista, só a TO, porque é multifatorial. E precisa de uma equipe que esteja integrada, falando a mesma língua, para que a gente consiga evoluir. Perfeito, eu falo muito isso também. A Clínica Salva nasceu com a nutrição. E aí eu já pensei no nome, né? Você estava me explicando sobre o nome da Cefom. Nós chamamos Clínica Salva, Nutrição e Saúde Mental. Falei, pronto, englobei todo mundo. Eu já trabalhava com autismo na época e a neurodiversidade. A Salva tem 2 anos e meio agora, a gente está completando. E eu comecei sozinha, só nutrição. Hoje eu já tenho um psicólogo que atende lá, principalmente mães atípicas. Eu tenho uma médica ebiatra, que é uma médica especializada em adolescentes. Ela também atende adolescentes atípicos. E eu tenho uma nutricionista que faz a parte de programação metabólica fetal. Natália Bandeira atende lá, então ela faz todo esse programa que ela chama de gestação de ouro para a gente prevenir, né, uma gestação inadequada, alguma inconformidade, enfim, alguma complicação nesse processo gestacional. E eu fui entendendo o quão é importante ter uma equipe multi. E a gente vai crescer. Já temos planos aí de expansão de outras especialidades. Aqui no Doses, por exemplo, eu já trouxe fisioterapeuta, eu já trouxe fono, já trouxe psiquiatra, já trouxe várias psicólogas, neuropsicopedagoga, porque é uma equipe totalmente integrada. Né? A seletividade alimentar, ela é multifatorial e o tratamento dela tem que ser com a equipe multi também, um olhar mais amplo. Não dá para sentar com a criança no chão, gente. Terapia alimentar não é brincar de fazer comer, colorir o arroz e achar que aquilo ali vai resolver. Não é uma brincadeira, tem um protocolo de atendimento. Achar que só isso vai resolver. Nem só a nutrição, nem só a fono, nem só a TEL, é todo mundo junto num trabalho, né, alinhado ali com discussões, pensando na terapêutica e na evolução da criança, senão não tem resultado. Exatamente. E eu acho que a gente precisa falar e divulgar muito isso, sabe, Carla? A gente já atendeu criança que desmaiou na escola. Gente, que desespero. Por quê? Porque foi um profissional e o profissional falou, não, deixa ela ficar com fome, que aí ela vai comer. E a gente sabe que não é assim. Não é questão da criança entender que ela está com fome e ela falar, eu preciso comer. Gente, ela não consegue. Eu costumo falar assim, vocês têm gastura de alguma coisa? Conhece essa palavra, gastura? Conheço, agonia. Gastura. Você sabe o que eu tenho? Gastura e agonia de muitas bolinhas juntas. Imagina uma imagem com um monte de bolinha. Normalmente, quando eu olho esse tipo de imagem, isso me dá uma gasturinha. Aí eu olho e falo, nossa, que agonia. E coisas que a gente tem gastura, pra gente é insuportável. A gente não consegue lidar, a gente arrepia, a gente sai do ambiente. Perfeito. E tem alguns alimentos que funcionam assim, para essas crianças. Então não adianta o profissional ir lá e falar, olha, deixa sem comer. Gente, ela não vai comer. Essa associação também às vezes não existe. A gente atendeu uma criança, foi um dos nossos primeiros pacientes, ele fazia tratamento em São Paulo. Aí, nesse curso que a gente foi fazer lá, a gente conheceu algumas pessoas e aí uma delas, que é a Natália, que é uma referência também em São Paulo, nesse tratamento, falou, não, vou mandar ele para vocês. Foi uma criança que nasceu com um Pierre Robin, então foi uma criança muito manipulada, ele já usava gastrostomia para se alimentar. Então, gente, a gente morria de dó, porque ele ficava com fome, ele levantava a blusa e mostrava a gastrostomia. Alguém, por favor, coloca uma comidinha aqui. E gente, é uma síndrome rara, né? E a primeira que a gente pede a filmagem, né, de um momento de alimentação na primeira consulta dessa criança, pra gente ver como que essa criança se comporta. Ele escondia debaixo da mesa, ele chorava, ele gritava, e a mãe, assim, com um monte de brinquedo em cima da mesa.
tentando fazer ele comer, e ele chorava, ele gritava, ele batia, ele empurrava. E depois a gente tem vídeos dele, a gente brincando de gelatina, porque a sala virou uma bagunça, né? Não. A terapia alimentar não tem como manter com organização, né? Deixa acontecer. Ave Maria. E aí a gente tem vídeo dele, assim, a gente fez uma banheira de gelatina e mergulhava os barquinhos, não sei o quê. Uhum. Vamos jogar! Puf, aí a Fono jogava pra espirrar, né? Aí ele... Aí na época ela era a Larissa. Ih, vamos limpar, ó, chupa o dedo. Aí ele vai... E assim ele foi aí viu começando. Que era docinho e vai aproximando. E aí a gente foi conseguindo essas coisas, assim. Então, na terapia alimentar, a gente tem que ver o que a criança tem. Perfeito. Em qual estágio ela está. Porque existem os marcos de desenvolvimento. E nem sempre as pessoas valorizam isso. Os marcos de desenvolvimento. Já falei e refalei isso aqui várias vezes. Inclusive, já virou corte lá no Instagram. Inclusive, se você está aqui nos assistindo e não me segue, por favor, @nutri.carla. É o meu Instagram. E o do Doses de Atipicidade, @Doses de Atipicidade. No YouTube é o mesmo, Doses de Atipicidade. Eu fiz até um corte de um dos podcasts que eu já fiz, falando exatamente sobre isso. Se você levou num profissional e ele falou que cada criança tem seu tempo, troca o profissional. Os marcos de desenvolvimento precisam ser respeitados. Tudo bem, a gente tem uma margenzinha, a gente vai observando essa criança. Por exemplo, uma criança com altas habilidades, talvez ela bata alguns marcos muito rápidos, por conta, né, das habilidades muito desenvolvidas, principalmente as cognitivas. Sim. E outras não. Por exemplo, amarrar um cadastro para uma criança com altas habilidades pode ser um mega desafio. Muito. E aí a gente olha e fala, mas é motor fino ali, né? Habilidade, motora fina. E é uma cobrança muito grande em cima Não dessa criança. aconteceu como assim? Então, assim, dá pra gente observar e perceber a evolução daquela criança e tentar fazer uma reguinha um pouquinho lateralizada para ela, para essa criança. Mas tem que respeitar os marcos, gente. Tem que respeitar, não adianta. Não dá pra dizer, volta daqui 3 anos. Eu tive uma criança de Goiânia, que a mãe levou, era atendimento online, a mãe levou no neuro com 3 anos. Aí ele olhou, falou, não é nada não, volta daqui 3 anos. Nossa. A mãe talvez tenha ouvido aquilo que ela queria ouvir, a gente sabe que existe, né, toda uma fuga do luto, existe uma negação, existe um não aceito, existe aquele momento ali, né, complexo do luto mesmo pós-diagnóstico, luto da expectativa de uma criança e o nascimento de uma criança atípica. Isso acontece em todos os diagnósticos, não é só no autismo. Não. A gente fala muito sobre o autismo, mas em todos os diagnósticos. A gente fala muito do bebê real e o bebê ideal, né? Pronto. Diferença sobre aquela ideia, aquela idealização daquele bebê perfeito, daquela coisa toda, aquela gestação, daquele momento da amamentação, aquele olho no olho. Isso é uma idealização da mãe, da família. E quando a gente recebe um diagnóstico que isso é quebrado, é desfeito, existe um período de luto. Umas passam mais rápido, outras mais devagar, outras, enfim. Mas essa mãe talvez estivesse nesse momento de, ai, nossa, não é nada. Ufa, né? Ufa, não é nada, só com a peneira. E aí, o que aconteceu? 3 anos depois, ela foi investigar. TEA 2. Nossa. Então, assim, como seria se ela tivesse diagnosticado lá atrás? E ainda que não tivesse diagnosticado, iniciado as terapias. Aí ele veio para mim muito, muito complexo, com um monte de comorbidades, alterações gastrointestinais de todas as ordens. A gente já sabe que as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento têm, no mínimo, 4 vezes mais chance de alterações gastrointestinais. Já falei muito isso aqui para vocês também. Então, azia, má digestão, baixa produção de ácido clorídrico, enzima digestiva, gases, distensão abdominal, resto de comida nas fezes, como eu vejo criança atípica com resto de comida nas fezes, má formação de fezes, diarreia alternado com constipação, criança que faz fecaloma, né? Aquele bolo fecal que não tem outra opção, vai para o hospital fazer lavagem. Porque a criança tá 5, 6, 7, 10 dias sem evacuar. Que é terrível, né, gente? E é terrível. E a criança faz o quê? Evitação de liberação de fezes. Ela começa a aprender, ela vai aprendendo. E como é que fica a cabeça dessa criança depois? Toda vez que ela tem que fazer cocô, ela aprende. Porque aquilo gera dor. Sim. É igual ao processo alimentar. Então, como seria se lá atrás tivesse colocado no mínimo uma hipótese diagnóstica? Mãe, olha, eu não vou fechar. Pode ser que seja um TEA, pode ser que seja X. Eu fico pensando assim, mas encaminha. 6 meses já é uma coisa muito grande. Já é, né? Imagina 3 anos. Ele pediu 3 anos. E aí a mãe, ok, respeitei, né? Vamos respeitar a orientação médica quando ela foi procurar.
A gente já estava com um quadro de comorbidade associada muito intensa. É desnutrido, desnutrido e obeso, tá? Por incrível que pareça. Então, é aquela criança que só come alimentos muito calóricos, muito palatáveis. Então, é aquela criança que fica gordinha, né? Ela tá inchada, a gente percebe aquelas bochechas, né? Mais avantajadas, umas dobrinhas no corpo, dificuldade para se movimentar pelo próprio peso. E era uma criança desnutrida. Quando eu peço o exame B12 baixa, B9 baixa, ferro baixo, é uma criança desnutrida, obeso desnutrido. E aí, pra gente fazer a intervenção aos 6 anos, é muito mais complexo do que a gente fazer a intervenção aos 3, que é quando iniciou-se ali uma desconfiança. Sim. Graças a Deus que hoje a gente já tem alguns especialistas que conseguem pensar nisso ainda antes do 1º ano de idade, né? Sim, em Brasília, inclusive, a gente tem muitos profissionais, bons profissionais. Inclusive, tô devendo aqui para vocês a visita de uma neuropediatra ou neuropediatra, quem sabe, para bater esse papo aqui com a gente, aqui dentro do Dose de Atipicidade, para falar sobre diagnóstico precoce. E, gente, o precoce eu nem gosto de falar, porque eu acho que uma criança que fecha até os 2 anos está no tempo. Tá ótimo. Fechou com 2 aninhos, excelente. A criança mais novinha que eu recebi na clínica com diagnóstico fechado tinha 1 ano e 8 meses. Iníciozinho da pandemia, 2020, tá comigo até hoje, já grandinho, um rapazinho. Mas ele veio para mim com diagnóstico de TEA com 1 ano e 8 meses. E a gente iniciou ali o tratamento dele, né? O processo da abordagem nutricional. E aí tem TO, tem fono, tem psicólogo, neuropsicopedagogo, tem tudo, né? Todas as especialidades acompanhando ele. Mas olha que prognóstico bom a gente tem para essa criança, pensando que essas terapias, essa estimulação vai começar num tempo adequado para ela. Né, ali, período de plasticidade neural, um período onde a criança está absorvendo muita informação, onde ela responde muito, né, às intervenções, onde a família tem muito domínio. Né? A gente estava falando sobre autonomia. A família quer muita autonomia da criança, muita autonomia. E aí a autonomia chega e o desespero bate, O que eu faço com isso, E né? agora, como é que eu faço com isso? Então, é uma coisa que eu falo muito na clínica também. Se prepare para a autonomia do seu filho. É esperado que ela chegue. Carla, é garantia? Não, nenhuma. Assim como a fala, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. A fala também não é uma garantia de que todas as crianças TEA vão falar. Não. Algumas crianças TEA, algumas crianças atípicas que têm um atraso de fala, né? Ou crianças não orais ou não verbais, podem não desenvolver a fala. Sim. Mas o esperado é que todas elas tenham acesso às terapias para que ela desenvolva essa habilidade. Sim, e é importante falar que, neste caso, o processo é formiguinha. Formiguinha. Então, às vezes, os pais chegam muito ansiosos, né? Não fala e tal. Vamos ver qual que é o nível de suporte dessa criança, né? Quais são as habilidades que essa criança tem? Como é que tá a musculatura de face dessa criança, né? Como é que tá o freno lingual dessa criança? O que essa criança come? Porque isso vai interferir nessa força muscular, nesse tônus muscular. Como é que é a mastigação dela? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. E vai ter aqueles casos em que a criança não fala. Não vai desenvolver a fala. E aí, a gente tem que partir para uma comunicação alternativa. Porque, assim, gente, o que é comunicação? Comunicação é algo extremamente amplo. A gente comunica com a roupa. Caladinho, chegou, tá comunicando. Isso. Por exemplo, se eu estivesse aqui, né, com um decote, uma sainha, eu ia estar comunicando o quê? Ou eu acabei de sair de uma festa. Não que eu não possa usar, mas talvez num lugar inadequado, né? Isso. Então, a gente comunica com tudo. Essa brincadeira é bem para ilustrar isso, né? A gente comunica com a roupa, com a nossa forma de sentar, com a nossa comunicação, com a nossa postura, com os nossos olhos. Perfeito. Tudo é comunicação. A gente comunica o tempo todo. E todos nós julgamos a comunicação do outro o tempo todo. E eu tô falando julgando não de uma forma pejorativa. Porque a gente olha e analisa. O que aquela pessoa tá comunicando? Se ela tá de cara feia? Como que foi o bom dia dela? Perfeito. Né? Então, tudo isso é comunicação. E existe a comunicação não verbal dessas crianças. Existem protocolos específicos para que essas crianças consigam se comunicar. Pelo menos de dizer, estou com fome, preciso ir ao banheiro, estou com sono, não gostei, gostei. O mínimo esperado, né? Para ela conseguir se virar. Assim como quando a gente vai para outro país, né? Você vai pegar ali um mínimo. Como é que eu me comunico aqui, gente? Como é que eu sobrevivo, né? Como é que eu sobrevivo? Como é que eu resolvo as questões básicas, né? Num país onde a língua é diferente. A mesma coisa a criança, né? Exatamente. E para isso existem várias técnicas.
Várias e várias. E aí, tudo se aplica a todas as crianças? Não necessariamente. Perfeito. Ai, Não, e você tocou num ponto importante que às vezes é a urgência dos pais, né? sim. A expectativa, a gente tem que controlar, Você né? deve sofrer muito com isso, né? Expectativa é realidade, né? Às vezes eu atendo famílias lá na clínica e aí passa uma semana, a mãe fala pra mim, manda uma mensagem: Carla, mas ele ainda não tá comendo. Eu falo, tudo bem, é esperado que em uma semana ele ainda não esteja comendo, quando a gente está falando em seletividade alimentar. Mas é muito complexo lidar com a expectativa da família, né? E sobre a fala, principalmente. Eu recebo muitas crianças de 4, 5 anos que são não verbais, não orais, né? Que não tem uma comunicação falada, que não é essa coisa oralizada. Mas a criança se comunica ali, né? Não é uma fala direta, mas ele tem uma comunicação ainda que não oral, mas funcional, né? Ela consegue se manifestar, ela consegue se explicar, ela consegue pedir algumas coisas, enfim. E gera uma expectativa muito grande, porque eu acho que dentro da sociedade chama muita atenção. Sim. As crianças também perguntam muito, por que ele não fala? E, gente, tem uma turminha que é sincera. Essa turminha se chama criança, né? Eu nunca vi igual. Criança falou, você pode acreditar. E aí as crianças, por que ele não fala, tia? Por que ele não fala? Então, para a família isso é muito complexo, né? Então, assim, o tempo inteiro eu tenho que estar explicando que a minha criança não fala por isso, por aquilo. Então, eu acho que isso também gera uma ansiedade na família. E, obviamente, você quer que seu filho cumpra ali todos os marcos de desenvolvimento. E a fala é o básico. E eu entendo que a fala é um dos mecanismos e habilidades mais difíceis que nós temos, né? É pensar no raciocínio, na frase, é juntar as palavras, A linguagem, a respiração, a a linguagem, o movimento da língua. É a respiração, é tudo. É tudo. E a gente comunica com o corpo inteiro. Você não comunica, Sim. você comunica com tudo. Então, para a criança neuroatípica, que tem um monte de alterações sensoriais muitas vezes, tá num ambiente onde o próprio ambiente para ele já é um ambiente que traz um processo de desregulação. Como é que ele vai falar? Como é que ele vai organizar tudo isso e falar? E falar, você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante. Recentemente, a gente a gente foi tirar uns dias de férias e tal. E aí, nesse lugar que a gente tava, o meu filho, né? Que não deixa passar nada. Tinha uma criança próximo da gente. Claramente, era uma criança que tinha TEA. Era uma criança TEA, né? E meu Emanuel virou pra mim, por que ele só grita? Então, vem cá. Aí, o meu filho... Mas o que eu quero falar nem... Porque assim, aí o meu filho perguntou. Eu fui explicar. É um Só que momento o pai da e a mãe conscientização, que tá né? do lado ficaram incomodados. Já era um E começaram a constrangimento, falar né? do meu filho que estava perguntando. E aí o meu marido ficou incomodado e queria meio que tirar. Eu falei, não é o Emanuel que tá errado. Esses pais precisam de acompanhamento. Sim. Não que eu estivesse minimizando a dor deles, porque a gente entende. Mas eles precisam lidar com isso. A sociedade, gente, não tem jeito. A criança precisa entender o processo, ela vai precisar aprender a lidar com isso. Assim como os pais. Eu acho que os pais, Carla, muitas vezes é a nossa grande dificuldade, sabia? Porque existe essa questão do filho ideal, do filho real, mas uma questão do ego, que é intrínseco ao ser humano. Para tá? todos os seres humanos. Para todos os seres humanos. Então, assim, a gente quer Cara, faz um encontro de mães. Você já foi em grupo de mães? Uma falando do quanto o filho é mais maravilhoso do que a outra. Já participei de alguns com sobrinhos. Para quem não sabe, a tia Carla não tem filhos. Eu optei por não tê-los. Na verdade, eu nunca quis. A maternidade nunca foi uma opção para mim. Enfim, motivos diversos. Mas escolhi trabalhar com crianças e crianças atípicas, né? É uma pergunta que muita gente me faz. Mas eu tenho muitos sobrinhos. Né? Eu tenho um afilhado, sobrinhos, enfim. Então, eu acabo participando muito da vida deles, né? Da vida social das crianças, como tia e como madrinha. Então, eu já participei de alguns. E é exatamente assim. O que as mães falam? É incrível. Porque o meu filho é super inteligente, ele é super esperto, ele é o destaque da turma, ele nada, luta, ele toca violão, ele toca... E eu fico olhando, e como as mães, muitas vezes, os pais, de forma geral, colocam sobre a criança uma responsabilidade de atender às suas expectativas, não é? Exatamente. Era esse o ponto. Então, eu não consigo, de verdade,
ver um atendimento a essas crianças sem o suporte da psicologia. Impossível a família não estar sendo acompanhada. Porque eles Impossível. precisam lidar A com isso, psicoterapia, gente. ela tem que estar dentro Tem que do tá. acompanhamento das pessoas, não vou falar crianças, pessoas atípicas. E, gente, para deixar muito claro, nem eu nem a Carrie estamos aqui para culpar ninguém, nem Não. para jogar nada disso. Aqui o papo é aberto e a intenção é discutir temas que muitas vezes a sociedade dá uma abafadinha. Isso. Né? E essa questão da maternidade, do ego da família, da expectativa da criança perfeita, do adolescente que vai ser, ai meu Deus, ele vai ser o que eu não fui. Já ouvi isso. Esse jogador de futebol, Eu o já ouvi médico, isso. advogado. Certa vez, uma mãe, amiga minha, que tem uma adolescente, falou numa roda, falou assim, se ela der errado na vida, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei... O que é dar errado, Eu falei... né? Eu fiquei calada no final da história. Eu não falei nada, até porque não cabia a discussão, a Marília era delicada, mas imagina, olha o quanto essa frase é carregada de uma série de questões. Se ela der errado, eu não sei o que eu vou fazer. Então, joga-se no adolescente toda a expectativa da família. O que é dar errado para você? Porque é dar errado para ela. Né? E muitas vezes aquela própria criança ou o próprio adolescente passa um processo de desrespeito mesmo. Né, de ser quem ele é, das vontades, dos desejos. E quando a gente puxa isso para os atípicos, isso aumenta o grau de complexidade. Então, talvez essa família estivesse incomodada porque uma outra criança falou da ausência de fala ou dos gritos daquela... Mas, gente, nós estamos em comunidade. E não é porque ele estava incomodado, ele estava curioso. Tanto que depois ele foi brincar. Crianças são curiosas, Isso. e ainda bem, né? É o esperado. É o esperado. Eu falo que, igual o TDAH, normalmente a gente fecha diagnóstico, a gente, né, como comunidade, eu falo da saúde, nutricionista não fecha, enfim. Mas a gente fecha o diagnóstico ali como equipe multi do TDAH, normalmente com 6, 7 aninhos. A Tati Magalhães, inclusive, psicóloga, especialista em aplicação do ABA, falou, Carlinha, às vezes antes... Se a criança entregar muito diagnóstico, às vezes a gente fecha antes, mas não é esperado. O TDAH, no geral, entre 6 e 7 anos. Porque até essa idade, é esperado que a criança seja curiosa. Ela pergunta tudo, ela vai integrar muito com o ambiente, ela vai subir, descer, ela bota na boca, ela tira. Mãe, por quê? Porque 15 vezes. Ela vai mexer, é esperado que isso aconteça. Ela tá conhecendo o mundo. E aí, com 7 para 8 aninhos, acalma, a criança tá mais sentada, ela corre menos. Então, um brinquedinho ali na mesa já satisfaz muito mais do que ficar correndo. Eu vi isso muito no meu afilhado mais velho, Matheus, da minha irmã. Quando ele fez 8 aninhos, ele... acabou. É uma criança típica, mas eu observei muito esse corte no comportamento dele, né? Em relação à idade. E nos atípicos, isso também acontece. Então, o menino TDAH, ele vem... O que não tem. Agitado, quando faz 8 aninhos, ele para. Ok. Provavelmente ele não tem diagnóstico. Mas se ele passa dessa idade, desse corte, ele continua muito agitado, opa, pode ser que ali tenha um TDAH. E o mais novo, que não tem esse movimento de integração com o ambiente, de pergunta, de vai e volta, aí a gente já desconfia do autismo. Aquela criança mais quietinha, mais introspectiva, que tá ali no canto, que não socializa, dificuldade de relacionamento com outras crianças. Poxa, será que isso aqui não pode ser um TEA? Então é muito esperado que o teu filho, com a idade que ele tem, pergunte sobre tudo. Sobre todas as questões. Sim. E aí a família precisa se preparar para isso. Nós estamos em sociedade. Sim, e eu falo assim, gente, ego. É porque assim, quando a gente fala de ego, parece que é uma coisa ruim, né? Sim, Tem essa negativo. conotação. Mas não é. Faz parte de quem eu sou, faz parte de quem você é. Sim. Todos nós temos. Isso é intrínseco ao ser humano, né? O que a gente precisa controlar é não deixar o nosso ego, às vezes, falar mais alto do que a nossa razão. Então, do que os nossos valores, muitas vezes, né? Agora, e é normal, é esperado que os pais coloquem uma certa expectativa nos filhos. Mas a gente precisa aprender a lidar com as nossas expectativas. Por exemplo, lá em casa mesmo, Thiago, o Emanuel nasceu... Primeira coisa, alguma coisa do Flamengo, vou comprar não sei o que lá de futebol. Mas você nasceu um flamenguista. E eu falei, já parou pra pensar que ele pode não gostar de futebol? Aí ele, não, nem quero pensar sobre isso. Eu falei, pois você deveria? A expectativa do pai, né? Isso, pode ser que ele não goste de esportes. E tá tudo bem, ele vai gostar de outras coisas. Então, ter essa consciência de que o seu filho não é um reflexo seu 100%. Em algumas coisas é sim. Sim. Genética tá aí, Genética né? tá aí,
mas tem coisa que vai fugir. E a gente, quanto pais, a gente precisa lidar com isso. Perfeito. Tá, vamos trazer então informação para nossa audiência. Como é que a família te encontra? Como é que chega o seu paciente? Lá na Salva, lá na minha clínica, normalmente vem via Instagram ou boca a boca, né? Um profissional. Hoje, felizmente, eu tenho uma rede de profissionais em Brasília. Eu chamo de rede de apoio, né? Que são os profissionais da equipe multi. Então, eu tenho fono, eu tenho TO, eu tenho psicólogo, eu tenho neuropsicopedagoga, eu tenho a turma da educação física, tem fisioterapeuta. Enfim, tem vários profissionais que me indicam, psiquiatra, neuropediatra. A mãe chega direto para você, se de repente uma mãe tá com alguma desconfiança de que... Eu acho um tanto quanto complexo, né? A mãe olhar e falar, eu acho que eu vou levar na fono. Assim, sem uma orientação, né? Porque é um profissional que trabalha numa área que muitas vezes não é tão claro para a população de forma geral. É igual a terapeuta ocupacional. Quando eu trouxe a Elisa, eu falei com ela, me diz o que a terapeuta ocupacional faz, por favor, explica para a audiência. Então, são profissionais que às vezes o pai não vai direto, a mãe não vai direto. Então, hoje, você precisa de um encaminhamento, a mãe procura direto, como é que funciona esse processo? Normalmente eles procuram direto a fono quando é alguma coisa relacionada à fala. Aí vão direto para a fono. Já acende um alertinha, né? Sim, mas nessa parte de seletividade, normalmente vem encaminhado de algum outro profissional. Hoje, o que mais chega pra gente é no orgânico. Aquele paciente que faz ou já fez algum acompanhamento lá e indicam a Cefom. Mas esse paciente vem do Instagram, ele vem do Google, ele vem de encaminhamento de parceiros, né? Então, a gente tem muitos pediatras que indicam. A maioria são pediatras que indicam. Neuropediatras, neuropsicólogos. Então, esse paciente, normalmente, quando fora da fala, que aí a mãe já sabe que tem que ir pra fono, né? Normalmente, ele vem encaminhado de alguém. Então, ele vem, às vezes, da nutricionista, ele vem do neuropsicólogo, ele vem do pediatra. É sempre alguém que encaminha. Mas essa mãe pode ligar e marcar a consulta. Perfeito. Aproveita e coloque seu arroba aí, por gentileza, que eu acho que ela ainda não colocou. Coloca pra gente. Sim. O arroba da clínica é @cefomdf. E o meu é @Carrie, com K-A-R-R-E, Nunes. Tá vendo, gente? Um nome diferente. Cefom tá mais fácil. Então, vai lá, Cefom. Cefom com C. Pronto, aí adiciona lá, busca lá, que ela tem com certeza profissionais para atender o seu filho. E me fala uma outra coisa, aí a mãe leva a criança, às vezes indicado, de repente ela entendeu que, né, por um atraso de fala, ela precisa da fono, lá ela vai encontrar outros profissionais que podem apoiar esse processo. E como que é feita essa primeira consulta? O que engloba? Faz uma avaliação, tem uma devolutiva para a família, entra num tratamento, tem tempo, não tem, como que é? É pergunta difícil essa, né, do tempo. A gente já sabe que não tem, mas a gente pergunta, né? Então, como a gente trabalha de uma forma mais integrada, por exemplo, esse paciente ele pode chegar para TO, ele pode chegar para fono, ele pode chegar para qualquer especialidade. E ali dentro a gente vai observando se essa criança tem outras demandas. Hoje a gente tem muitas crianças que fazem as 3 terapias lá. Então, ele passa pelo psicólogo, ele passa pelo TO e ele passa pela fonoaudiologia. A gente tem muito. E é um benefício para a criança, porque você está numa equipe onde todo mundo está se comunicando, onde a gente vai ter discussão de casa, enfim. Perfeito. Então, a equipe dos sonhos, na verdade, né? Acho que alcançar esse patamar é gratificante, né? Para você, eu falo como empresária mesmo, né? Conseguir organizar e conseguir montar essa equipe é muito bom, né? Então, ele pode vir para qualquer especialidade, né? Perfeito. A porta de entrada não necessariamente tem que ser uma ou outra. E ali dentro, os próprios profissionais vão vendo se esse paciente tem demanda. Uma coisa que a gente faz questão é de sempre dar uma devolutiva para os pais. Isso pra gente é muito importante. Por quê? Nem que seja assim, senta ali 5 minutinhos na recepção mesmo com o pai e passa o que foi feito, o que precisa ser trabalhado em casa. Mas isso porque quando a gente foi abrir a clínica, eu tenho uma amiga muito próxima que ela é mãe de uma criança autista. E ela falou, gente, eu tô cansada de levar meu filho em clínica que só quer meu dinheiro. Eu ia falar exatamente isso. 30 minutos, tchau. 30 minutos, tchau. Eu não sei nem o que tá fazendo, eu não sei o que fez, o que é pra fazer em casa, se ele evoluiu, se ele não evoluiu. Isso é uma aflição muito grande para esses pais. Eu tenho uma amiga também que tem uma criança atípica, passa comigo, inclusive. E ela falou, Carla, é surreal. Eu levo, o menino entra,
A gente fica ali na recepção, aí no final eu espero que venha uma devolutiva. Beijo. Até quinta. Aí ela, tá, mas não tem Não, hoje não tem devolutiva, não. No final do mês. Hã? Aí chega no final do mês um relatóriozinho que não abrange aquilo que ela queria. Então, até uma alerta para você, mãe, pai, que tem uma criança fazendo terapia, tem que ter devolutiva. Tem que ter. Lá na clínica eu faço. Não é. Lá eu não trabalho tanto com devolutiva porque os pais sempre estão presentes. Sempre. Eu não tenho como atender uma criança sem os pais. Então tá sempre todo mundo junto. E a devolutiva, junto com o tratamento, com a terapêutica, acontece tudo ao mesmo tempo. Mas tem que ter a devolutiva. A família tem que saber o que está sendo tratado com aquela criança, quais foram as evoluções. E se não teve evolução também. Sim. Até para desviar o caminho, ou para reavaliar, recalcular a rota, né? Ou encaminhar para um outro profissional. Que seja. Porque isso, gente, acontece. Às vezes a criança... E a gente, como terapeuta, a gente tem que ter essa consciência. Olha, comigo ele não tá evoluindo, vamos tentar outra pessoa? Porque às vezes é a sua abordagem, às vezes a criança... A gente, né, os terapeutas que ficam ali com a criança diretamente, você tem que ter um rapport muito grande com essa criança. Sim. Principalmente quando se fala de terapia alimentar. A base da terapia alimentar é a confiança. Perfeito. Então essa criança, ela vai lá fazer o quê? Brincar. Ela não tem essa consciência de que está indo para a terapia Não, ela vai para uma finalidade. Vai brincar com a comida, mas ela vai brincar. E ela é que vai direcionando a gente. Então não sou eu que vou... Gente, antigamente, eu sou novinha, né? Minha carinha de novinha. Mas quando a gente começou... Uma jovem. Uma jovem. Mas quando a gente começou a falar sobre esse assunto, a gente falava, vai dando. Vai dando que vai desensibilizar. Nossa, eu quero morrer hoje quando eu escuto alguém falando. Só que não existe. Para um ser humano se alimentar, ele precisa ter confiança. Além de outras coisas. Todo mundo, né? Você não vai se alimentar num ambiente hostil. Não. A última coisa que você está pensando no mundo é em comida. Você quer se proteger, aquilo ali é um ambiente que te traz algum perigo, ou pelo menos representa algum perigo. Exatamente. Como é que você vai comer, gente? No meio do perigo. Não, vou parar para comer. Não, isso A existe. gente não se alimenta com dor. Isso é instinto. A gente não se alimenta triste. Perfeito. E a gente não se... Você sabia que a alimentação... Você sabia, óbvio. Nossa alimentação é a nossa terceira necessidade básica. Primeiro é o quê? Respirar. Segundo, Perfeito. Equilíbrio. Terceira, alimentação. Então, por exemplo, a gente pega muitas crianças típicas, às vezes, com seletividade alimentar, que não foi feita uma introdução alimentar adequada. Perfeito. Às vezes quiseram antecipar tanto essa introdução alimentar que gerou um problema muito maior. A criança lá, às vezes a gente vê foto lá da criança, a criança já nem senta ainda em bolinha. Pescocinho assim, ó, molinho. Pescoço assim. Linguinha pra fora, tá fazendo produção lingual. E a família tá... Tá lá, lindo. Vamos dar comida pra essa Apoio, criança. gente, apoio pros pés. O cadeirão, ele tem que ser adaptado. Então, assim, não adianta botar a cadeira e a bandeja aqui, ó. Nossa. Não adianta. Essa criança precisa ter acesso à Tem que alimentação. movimentar os braços, pegar né? a comida, vai sujar. Isso, é isso, vai sujar, vai fazer inerente bagunça. ao processo, né? E sim, e apoio dos pés. Então, ela precisa estar com os pés apoiados, com as costas apoiadas, né? O bumbum aqui bem encaixado. Então, essa cadeira, nem todo cadeirão vai servir para todas as crianças. E às vezes a gente precisa adaptar mesmo. Para que isso aconteça. E que muitas vezes o ambiente não está favorável para a criança, né? E a gente quer comida na boca. Fora a colher que raspa a boca, né? Que eu quero morrer também quando eu vejo isso. Dá a comida e raspa. Eu falo, gente, se fosse com você. Passa aqui, né? Se fosse com você. É que limpar, passa um guardanapinho, assim, não passa nada enquanto tá se alimentando. Deixa sujar. Esse é o processo alimentar. E às vezes a criança tá tá aprendendo, né? E aí aquela colher passando ali na boca, mais aquela fraldinha, mas... A criança fala, não, obrigada. Não quero mais, não. E às vezes a criança tá lá fazendo aquela careta, né? A comunicação não verbal dela lá. Tá chorando, tá ali, chorando, tá cansada. empurrando, E aí alguém querendo dar comida. Gente. Vamos falar rapidinho sobre as causas da seletividade alimentar na visão da fono. O que você pensa quando você fala, cara, seletividade alimentar, abrir o quadro? Lembrando, gente, eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar mais uma vez. Seletividade alimentar não é inerente aos transtornos do neurodesenvolvimento apenas. Todo humano pode abrir um quadro de seletividade alimentar, depende da causa.
depende da origem disso. Então, crianças, adultos, inclusive a gente tem o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, que é muito similar ali à seletividade alimentar quando a gente fala em criança. Então, desconstrua essa ideia de que seletividade alimentar é só nas crianças atípicas, porque não é. Mas com a visão da fono em relação ao quadro da seletividade alimentar. Qual a causa? 1 milhão de causas. Multifatorial, já sabemos, mas vamos elencar, sei lá, 3 pontos em que você acha que são muito fundamentais. Se a gente for pensar em crianças atípicas, hoje uma das maiores causas é a questão da integração sensorial. Perfeito. Então, a criança que não integra, que não tolera texturas, ela vai ter uma seletividade. Então, a questão da integração sensorial, habilidade motora dessa criança, por exemplo, essa criança consegue ter uma mobilidade de língua, ela tem uma força muscular que possibilita essa criança a mastigar alimentos mais fibrosos. Como é que funciona a mastigação? Ela tem uma mastigação mais vertical. Uma criança que tem uma mastigação mais vertical, ela vai tender a querer alimentos que são mais crocantes. Perfeito. Não consegue lateralizar, não vai comer fibra. Hipotonia, então, sabe aquela criança que chupa a carne e joga fora? Alertinha aí, ó. Se você tá assistindo a gente, fica alerta. Se a sua criança tá mastigando a carne e jogando o resto da carne fora, alerta de que ela pode ter uma alteração Isso para crianças sensorial. maiores. Lógico que uma criança de 6 meses, 7 meses, 8 meses, ela vai fazer isso, se for um pedaço maior. E é o que é esperado. Agora, a criança já tem habilidade para mastigar, já consegue lateralizar, mas é aquela criança que pega o pedaço, fica ali, masca, depois tira e joga fora. Então, agora, pode ser 1 milhão de fatores. Crianças prematuras. Tem também, uma... Gente, hoje eu preciso falar sobre isso. Que é sobre o excesso de manipulação em bebês. O excesso de manipulação intraoral em bebês, isso pode trazer um prejuízo lá na frente. Perfeito. Porque a manipulação, dependendo de como ela é feita, da intensidade, da frequência, essas crianças vão desenvolver. Como eu disse, a boca da criança é um templo sagrado. E a gente tem que ter muito cuidado. Tanto que, não quero mais contato. E a comida também vira um motivo Algo ali ruim. de um sentimento ruim, uma percepção ruim. E aí se associar ainda com um quadro de transtorno do neurodesenvolvimento, Já era. com todas as suas peculiaridades, a gente vai ter muito mais dificuldade, né? Mas que pode ser tratado, pode ser vencido, tudo depende de quando, como, com quem, em que momento essa terapia vai iniciar. E com certeza a gente pode ter grandes resultados e uma correção desse processo de seletividade também, né? Altamente tratável. Gente, que papo bom, estamos caminhando para o final. Hoje com a Carrie aqui, Carrie Nunes, fono, que veio bater um papo super rico, né? Cheio de informações aí pro Doses de Atipicidade. Quem quiser acompanhar o trabalho dela, seu arroba repete pra mim. Carrier, com K, Carrier Nunes, ou arroba cefondf. E como vocês já sabem, todos os nossos convidados ganham um presente do Doses de Atipicidade. Esse aqui é o Biovit, é um suplemento com base de beta-glucanas, com foco em modulação intestinal e imunidade. Então, é um excelente suplemento. Eu prescrevo muito, tanto para crianças quanto para adultos. A Sens Biopharma é uma apoiadora do nosso podcast, acredita no nosso trabalho. Quero esse aqui é para você. Obrigada, já vou usar com o meu atípicozinho. Pronto, já tem um atípico em casa, já prescreve, a tia Carla vai te dar a dose depois. E nós temos um outro apoiador também do podcast que eu quero falar, que é o Instituto Ciclos. O Instituto Ciclos é onde eu tenho uma pós-graduação em autismo, TDAH, trissomia do 21 e outros atrasos do neurodesenvolvimento. Nós também falamos sobre altas habilidades. Eu sou a coordenadora do curso. Nós vamos lançar agora a nossa 6ª turma. Então, em breve eu trago a data. Ia iniciar em maio, a gente teve que atrasar um pouquinho esse início. Vou trazer informações para vocês. Então, um beijo para a Paty e para a Carol, que também acreditaram no trabalho do Dose de Atipicidade e estão aqui nos apoiando. Gente, na terça-feira que vem eu tô de volta. Antes disso, se você ainda não me segue, @nutri.carla e @doses de atipicidade, os dois no Instagram, e o nosso YouTube também, Doses de Atipicidade. Todos os episódios são colocados lá na íntegra, então vocês podem rever aí, assistir, encaminhar para quem tem interesse e me ajudar a divulgar mais informação de qualidade para quem de fato precisa. Terça-feira que vem, 12h30, eu tô de volta. Um beijo para vocês.